Eu me chamo Brenda Letícia de Souza Pessoa e o relato de experiência é denominado Podcast na Pandemia. Contribuições para a difusão e acesso à informação foi produzido pelo Grupo PET Conexões de Saberes de Imperatriz. As instituições envolvidas são a Universidade Federal do Maranhão, a UFMA, e o PET Conexões de Saberes de Imperatriz. A pandemia da Covid-19 trouxe a necessidade de se adotar medidas de controle e também de prevenção da disseminação do novo coronavírus. Assim, em 6 de fevereiro de 2020, foi sancionada a Lei 13.979, que restringe certas atividades presenciais e também determina o isolamento social, levando à interrupção das atividades educacionais presenciais em todo o Brasil. Dessa forma, o presente trabalho tem como objetivo relatar a experiência do uso de tecnologias digitais pelo Programa de Educação Tutorial PET, Conexões de Saberes de Imperatriz, durante o período da pandemia da Covid-19. Foram produzidos um total de 5 podcasts, de agosto a dezembro de 2020, tendo como público-alvo a comunidade em geral, contando com a participação de convidados qualificados de acordo com o tema do podcast, e esses podcasts foram publicados em plataformas digitais como YouTube, Spreaker, Spotify e também Google Podcasts. E foram divulgados por meio do Instagram do Grupo PET e também o site da U. O primeiro podcast, denominado Bullying no Ambiente Acadêmico, buscou conscientizar os acadêmicos e também esclarecer acerca do bullying no ambiente universitário, contou com a colaboração de 2 convidados, sendo uma advogada que abordou os aspectos constitucionais e as possíveis penalidades para essa prática, e um discente do curso de psicologia, que trouxe a visão de um discente sobre a temática e também as consequências psicológicas que se desenvolvem numa vítima de bullying. O podcast Alimentação na Quarentena: é possível manter hábitos saudáveis? Contou com a participação de uma nutricionista e buscou entender o desenvolvimento ou não de distúrbios alimentares durante a pandemia. Abordou também fatores que levam alguém a se alimentar mal e também cuidados. Abordou-se os cuidados ao pedir um delivery de comida e, ao final, trouxe sugestões para a montagem de um cardápio fácil e nutritivo. O podcast denominado Atividades Recreativas e Uso de Mídias Digitais na Terceira Idade foi direcionado ao público da terceira idade, onde se discutiu acerca de atividades que venham a trazer benefícios tanto para a saúde física quanto a saúde mental da população idosa, ou seja, desse público. Se discutiu acerca do crescente uso de tecnologias por esse público, e esse podcast foi publicado nas plataformas Spotify e Deezer. O podcast Bullying na Educação Básica teve como convidado um professor do curso de licenciatura em Ciências Humanas, que também é doutor em Filosofia e especialista em Psicopedagogia, e esse podcast abordou os fatores que corroboram para as práticas de violência e exclusão no ambiente educacional. Identificou-se que gestores, professores e também a família têm um papel fundamental na identificação e também no combate de tais práticas, que estão cada vez mais comuns no espaço escolar. Então, esse podcast levou a informação e o conhecimento de forma alternativa aos mais variados públicos e está disponível nas principais plataformas de streaming digitais. O podcast Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, contou com a participação de um graduando em Medicina pela Universidade Federal do Maranhão e professor, que também atua como professor tutor de um curso preparatório para o Enem. Esse podcast abordou informações gerais acerca do Enem e alterações decorrentes da pandemia da Covid-19, novas datas de realização do Enem 2020, e também abordou estratégias para se obter uma boa nota no exame. Então, esse podcast possibilitou a troca de conhecimentos fazendo uso de um recurso audiovisual inovador, no caso, podcast, e está disponível nas principais plataformas digitais de streaming de música e também no YouTube. Dessa forma, tem-se como conclusões que os podcasts foram indispensáveis para a manutenção das atividades do Programa de Educação Tutorial PET Conexões de Saberes de Imperatriz, e a utilização de ferramentas digitais possibilitou um aumento no alcance das informações publicadas, estando disponíveis a qualquer momento. E essas são as referências utilizadas no trabalho.